Então vimos que uma função f definida no intervalo fechado AB, nós fizemos subdivisões desse intervalo e formamos somas do tipo somatório de I variando de 1 a n, de f de x e barra, multiplicado por delta ix, e fomos levados a determinar o número de que tais somas se aproximam à medida que esses delta e x diminuem, ou seja, fomos levados a um processo de integração. Agora nós vamos fazer uma estimativa da área de uma função para fixarmos melhor essa ideia. Tá, no exercício aí, exercício número 1, nós vamos fazer uma estimativa da área A sobre o gráfico da função f de x igual a 250 menos x ao quadrado dividido por 10. Vamos considerar o x no intervalo de 0 a 50 e para isso nós vamos dividir o intervalo 0 a 50 em subintervalos de comprimento 10. Então vamos lá, vamos pegar a nossa figura. Esse é o gráfico da nossa função, f de x igual a 250 menos x ao quadrado sobre 10. E pretendemos calcular a área sob o gráfico dessa função, que é essa área que nós vamos mostrar aqui. Como estamos considerando a área de 0 até 50 e queremos subintervalos de comprimento 10, então, dividimos aí 50 por 10, que dá 5. Ou seja, temos que calcular a área de 5 retângulos sob o gráfico da função 250 menos x ao quadrado sobre 10. Escolhemos x0 igual a 0. Observe aqui, ó, x0 igual a 0. x1 igual a 10. x2 igual a 20, estamos contando de 10 em 10, x3 igual a 30, x4 igual a 40 e x5 igual a 50. Agora, observe que nós devemos calcular a área de cada um desses 5 retângulos. Nós temos aqui nosso primeiro retângulo e temos que calcular a área desse primeiro retângulo, que vai de 0 a 10. Observe que nesse intervalo, esse aqui vai ser o retângulo de maior área. Escolhi como altura, pegando aqui o ponto médio, desse intervalo, que vai de 0 a 10, calculando. Para calcular o ponto médio, somamos 10 com 0, 10, dividido por 2 dá 5. Então, x e barra, o meu x e barra nesse caso aí vai ser 5. Observe aí, x e barra é 5. Marquei aqui x e barra 5. Do próximo retângulo, que vai de 10 até 20, eu peguei 20, somei com 10, dá 30, dividido por 2 deu 15. Então, x2 barra é 15. E assim por diante. x3 barra foi 25. x4 barra é 35 e x5 barra 45. Esses aí são os pontos médios de cada um desses subintervalos. Vou usá-lo para calcular, aplicar na função e achar a altura de cada um desses retângulos. Nós sabemos que nesse intervalo a função é constante. Então, a altura é calculada usando esses pontos aqui. No nosso caso, vamos usar esses pontos aí, que são os pontos médios de cada um desses subintervalos. Então, vamos fazer essas contas aí. Lembrando que a nossa função é 250 menos x ao quadrado sobre 10. Então, vamos lá. x1 barra é igual a 5. E depois os outros vamos contando de 10 em 10. Então, para calcular a área daquela figura,
um valor aproximado, que nós estamos fazendo estimativa, vai ser o somatório de I variando de 1 até N, no nosso caso de 1 até 5, da função f de x i barra, f de x i barra, vezes delta i sobre x, que é a largura de cada um daqueles retângulos. Como cada um daqueles retângulos terá comprimento 10, então esse valor aqui ele não muda, ele é fixo. Delta ix ele é fixo, esse valor vai ser igual a 10. O que vai variar é a altura de cada um daqueles retângulos que nós vimos que é diferente. Observe na figura lá. Ó. A altura de cada um desses é diferente. Observe a altura do primeiro e do último, bem diferente. Então vamos calcular cada um, a altura e a largura que é fixa, que é 10 de cada um daqueles retângulos. Vamos aos cálculos. A nossa função é f de x igual a 250 menos x ao quadrado. Então, o primeiro é o f de x1 barra. Vamos calcular o f de x1 barra. Então, vai ser 250 menos o valor de xi lá que nós encontramos, você deve estar lembrado que é igual a 5. Então, 5 ao quadrado dá 25, dividido por 10, que é a nossa função aqui, ó, é x ao quadrado dividido por 10. Então, 25 dividido por 10 dá 2,5. 250 tirando 2,5, vamos achar 247,5. O próximo retângulo vai ter altura x2 barra. Como estamos pegando os pontos médios de cada um daqueles valores, e o primeiro é 5, o próximo vai ser 5 mais 10, que é 15. Então vai ficar 250 menos 15 vezes 15. 15 ao quadrado dividido por 10. 15 vezes 15 vai dar 225. Dividido por 10 dá 22,5. Subtraindo 250 menos 22,5, vamos achar 227,5. Agora calcular f de x3 barra, que é a área do terceiro retângulo. Todos eles vão ter que calcular usando a função. Observe que esse aqui é o ponto médio, ou seja, vou calcular a altura usando o valor do ponto médio. Então vai ficar 250 menos, o primeiro foi 5, o ponto médio foi 5, acrescentando 10. O segundo foi 15, mais 10 agora 25. Então x3 barra é 25. 25 vezes 25 dá 625. Dividido por 10 dá 62,5. 250 menos 62,5, encontramos 187,5. Agora vamos lá, o f de x4 barra. Ou seja, vamos calcular a altura do nosso quarto retângulo. São 5, então já está acabando. 250 menos. Esse aqui vai ter a altura do x4 barra. Observe que o primeiro foi 5, estamos contando de 10 em 10. 5 mais 10, 15, 25, 35, agora 45. 45 vezes 45 dá 1.225. Dividido por 10, vai ficar 122,5.
Subtraindo aí de 250, vamos achar 127,5. 127,5. Por último aqui, é o f de x 5 barra. Vai ser 250 menos, aqui foi x4 barra, foi 45. Vamos ver na nossa figura. x4 barra foi 35, perdão. x4 barra 35. x5 barra vai ser 45. Então, 45 vezes 45 dá 2025. Dividido por 10, vai ficar 202,5. (250 250 menos 202,5 dá 47,5. Observe que os valores das áreas, eles foram diminuindo. Isso é óbvio, uma vez que a nossa função é decrescente. Essa soma aí, somando todos esses valores, nós vamos encontrar aí essa soma igual a 837,5. 837,5 é o valor desta soma aí. Observando que essas somas aí são o cálculo da soma das alturas. Somei as alturas, todas elas, e como a largura é igual para todos, então multiplicamos esse valor por 10 agora, para encontrarmos a área aproximada dessa figura. Então, 837,5 vezes 10. Então, vamos para cá. A nossa área, aquele somatório lá, variando de 1 a 5, de f de x i barra vezes delta i x, nós encontramos o valor da soma das alturas. Soma das alturas, nós encontramos este valor, que foi 837,5. Então, 837,5 vezes o valor do ΔX. Esse ΔX é a largura de cada um daqueles retângulos. Nós sabemos aí que é igual a 10, já foi dada na informação do exercício. Sabemos que esse valor aqui é igual a 10. ΔX é igual a 10. Foi 50, dividimos aí 50 por 10 e achamos 5 subintervalos, medindo 10 cada um. 5 vezes 10, 50. Então, esse aqui, cada um desses aqui, nós encontramos o valor que é 10. E esse aqui é 837,5. Agora vamos multiplicar os dois resultados. Então, esse aqui vezes 10. Aqui. 837,5 vezes 10 vai dar 8.375. Então, esse valor para a área é um valor aproximado. Fizemos uma estimativa, uma aproximação. Uma vez que nós usamos apenas a área de 5 retângulos. 5 retângulos, o valor aproximado foi de 8.000 da área. 375. A área real desse aí,
que nós veremos mais adiante como calcular essa área, o valor exato dessa área, é 8.333,333. Esse é o valor correto. A área, o valor correto seria 8.333,3333. Aqui uma dízima, então, um terço. 8.333, um terço desse aqui, que vai dar uma dízima aqui, ó. Cometemos aí um erro pela estimativa, fazendo uma estimativa, um erro da ordem de 0,5%. Então, eu fiz o cálculo aí, é menos que 42 unidades de área. Então, um valor até bom aí, uma vez que usamos apenas 5 retângulos aí. Subdividimos aí em 5. Se eu quisesse uma aproximação melhor, eu teria que aumentar bastante aí o número de retângulos, ou seja, teria que diminuir consideravelmente a largura de cada um desses retângulos, ou seja, para isso aumentaria o número de retângulos nessas subdivisões. Então essa é a nossa estimativa para esse exercício.